Olá, olá, gente querida, graça e paz. Que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Que bom, né? Estamos juntos aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube e também na página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada, no Facebook. Eu de cá e você de lá. Eu em casa, estou de férias e comemoramos o Natal, estamos se preparando aí para a virada de ano. Dona Vilma está ali na cozinha e eu aproveitei esse tempo aqui para bater um papo com vocês. Se você não me conhece ainda, eu sou o Vanderlei Francisco. Prazer ter você aqui. Se inscreva aí no canal, siga a página, deixe o like, faça comentário para o YouTube ver a relevância do trabalho e passar também para indicar para outras pessoas. É assim que funciona aí o YouTube e também o Facebook através dos seus algoritmos. A gente precisa de você nos ajudando a pregar a palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Foi bom o Natal? Pois é, eu postei um estudo, um sermão que eu tive o privilégio, de dividir com os irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia Nova Jerusalém, aqui da cidade de Rolim de Moura. Está postado aí, estude ele, pegue a sua Bíblia e você vai tirar as dúvidas sobre o Natal, que se comemora no Natal, também sobre o presépio, o significado, se pode ou não ir a um presépio, ter um presépio em casa, sobre a árvore de Natal, o pinheiro. E aí, o cristão pode ou não pode comemorar o Natal? Assista o vídeo anterior aí, você vai tirar todas as suas dúvidas. Ficou longo, tá? Ficou aí uns 50 minutos de estudo bíblico, mas a gente fala de temas importantes ali. Então vale a pena você conferir esse estudo. Se você tem alguma dúvida, ou conhece alguém que tem alguma dúvida, passe esse vídeo adiante. Vamos fazer o vídeo, vamos ajudar a pregar a palavra de Deus. Olha em minhas mãos, ó, a Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. Bem, no estudo aqui nós estamos com as 3 mensagens angélicas, mensagem presente para o tempo do fim. Segundo o livro de Daniel, o tempo do fim começa por volta de 1798. 1844 começa a primeira parte do juízo de Deus, juízo investigativo, que será seguido pelo juízo probatório, aquele tempo que nós iremos passar no céu, e lá no final, na volta de Jesus, o juízo executório, que vai trazer aí a penalidade a Satanás, aos falsos profetas e a todos aqueles que decidiram, por vontade própria, não aceitar a morte de Cristo em seu lugar, não aceitar a salvação e, de modo deliberado, continuaram pecando até o fim, virando as costas para o Espírito Santo e os seus apelos. Então, haverá um grupo de pessoas que vão rejeitar a salvação. O livro de Apocalipse, ele vai trazer nessas 3 mensagens angélicas as 3 últimas mensagens, os 3 últimos apelos que devem ser pregados para toda a humanidade. Essa mensagem, ela deve chegar para todos, em todos os países do mundo. Né? Então, por isso que abre ali Apocalipse 14, o verso 6, que diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada tribo, nação, língua, povo, dizendo em grande voz: temei a Deus. Esse conselho é muito importante, que é de temer a Deus, dar glória a Deus, porque é chegado a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então identifica aí quem é o Deus que nós devemos adorar, o Deus Criador. A segunda mensagem é muito forte, ela vai ser melhor explanada no capítulo 18 ali, deixa eu ver aqui mesmo se estou certo, no capítulo 18 de Apocalipse, onde tem um anúncio da queda de Babilônia. Mas aqui, Apocalipse 14, a partir do verso 8, diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, e dá uma informação importante, e tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria e da sua prostituição. E a própria Bíblia depois vai ampliar esse conhecimento, dizendo que o que está dentro deste cálice, esse vinho, é o evangelho distorcido, corrompido, adulterado, e que todos moradores da terra beberam. Então, em algum momento também, nós bebemos de um evangelho falsificado, ok? Agora, os comerciantes, os reis, governantes vão se embriagar com este vinho aí, com esse evangelho corrompido. São coisas que a gente vai estudar depois, entrar mais a fundo em outros estudos para vocês entenderem, né? Então, essa Babilônia aí é uma grande confusão, a mulher de Apocalipse 17. Para entender bem essa Babilônia, nós retornamos lá no Antigo Testamento e vimos a origem de Babilônia.
também Babilônia de Nabucodonosor, dando aí uma obrigação, através de um decreto, que todos devessem adorar aquela imagem. E aí a gente traz isso para o Apocalipse, o que vai acontecer também no futuro. Leis, né, decretos que irão nos obrigar a adorar, né? E aí, claro, como cristão, você já sabe que nós não devemos adorar, né, essas imagens, esculturas, ou esses deuses estranhos, né? Mas esse vinho já está sendo distribuído, as pessoas estão bebendo, né? Estão cauterizando a mente, estão aceitando de boa, né? Estão se viciando e dando para outras pessoas beber. É como se esse cálice, com esse evangelho corrompido, adulterado, estivesse passando de mão em mão, né? Então a coisa é muito perigosa. A Bíblia vem fazendo um alerta e para eu e você devemos pregar essa mensagem para todos, tá? E a terceira mensagem, irmãos, do terceiro anjo aqui é mais pesada ainda. Por isso que eu estou pregando aqui com muita calma, pedindo que você acompanhe na Bíblia, porque às vezes choca com a doutrina da igreja em que você professa a sua fé, tá? E aí você leva, né, estuda a sério, tá? Não saia do vídeo, não feche a sua Bíblia, ore, busque conhecimento, tá? Busque compreender. O terceiro anjo diz, ó, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, para todos da terra, tá? Se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E aí termina o verso 12, novamente nos levando aí ao estudo da palavra, adoração, né? Dizendo, aqui está a perseverança dos santos. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus, né? O decálogo, por exemplo, ali, escrito pelo próprio dedo de Deus, e a fé em Jesus. Eu já expliquei isso aqui no outro vídeo, né? Então aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ou guarda o que está escrito no Evangelho eterno, né? E tem a fé, adora, crê em Jesus, naquilo que ele, lembra do Natal, né? Aquilo que ele fez e continua fazendo por nós, né? Esse Jesus que é o Criador, mas também é o Redentor. Esse Deus que, no momento específico da história, conforme Daniel vai dizer ali na profecia das 70 semanas, né, ele vem como homem, né, e como homem servo, e ele assume o nosso lugar naquela cruz, como diz Isaías. São os nossos pecados que levam Jesus à morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, a punição é a morte eterna. Para não termos essa morte eterna, nós aceitamos Jesus como substituto, essa morte recai sobre ele, né? Então tem muita gente que é machão e machona, diz, não, eu posso, né? Eu me viro com os meus problemas, eu se viro com os meus pecados e também com a consequência dele, né? Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós somos livres da penalidade do pecado, que é a morte. Ela recai sobre Jesus, né? Então isso é muito importante, tá? E quando aceitamos Jesus como Salvador, nós entramos num processo chamado santificação, onde agora ele é o Senhor de nossa vida, nós somos seus servos, né? Filhos, mais servos, né? Porque nós servimos, obedecemos, não somos mais filhos rebeldes, desobedientes, né? E o processo de santificação dura a vida inteira. E lá no final, da glorificação, tá? A gente prega isso direto, né? Pois é, salvação, santificação e glorificação. Não pode inverter também isso daí, tá? Muito bem. Agora, nós já começamos esse estudo aí, nós já temos um vídeo, assista aí, um vídeo aí na playlist Lições da Bíblia, já dando abertura. Agora, qual é o grande problema, né? Porque a Bíblia vai dizer que tem caminho que para o homem parece direito, mas o fim leva à morte, e morte eterna. Ou seja, esse cálice dessa prostituta, ela tem um vinho. Né? E o cálice de Deus tem ali, representado pelo suco de uva, né? O sangue de Cristo, o evangelho eterno, o evangelho sem ser distorcido. Jesus disse que não pode tirar nada. Apocalipse vai fechar que você não pode nem tirar e nem aumentar, nem sequer um tio, nem uma vírgula. Né? Pois é. Então, esse evangelho corrompido, ele parece muito com o evangelho eterno.
Porque tem a mesma cor, às vezes até o mesmo cheiro, e alguns experimentam e gostam desse evangelho distorcido, corrompido, adulterado. Por quê? Porque ele é um evangelho capaz de ser adaptável, um evangelho que se adapta ao seu estilo de vida. Enquanto o evangelho verdadeiro é o contrário. O evangelho verdadeiro, ele traz ali uma verdade absoluta num tempo de relativismo, onde o que é verdade para você não é verdade para mim, o que é verdade para o outro não é verdade para aquele, né? Mas a Bíblia vai dizer que há uma verdade absoluta. Deus é verdade. Deus é verdade. Jesus é verdade. O Espírito Santo é verdade. A tua palavra é verdade. E Salmos, a tua lei é a verdade, né? Então nós temos algo que podemos chamar de verdade absoluta. Deus e a sua palavra é a verdade absoluta. Então essa verdade absoluta, ela não se adapta ao meu estilo de vida. Eu tenho que se adaptar a ela. Nisso a Bíblia é muito radical, muito radical. Aí vai chegar, olha, aquele que fala que me ama, não guarda os meus mandamentos, não guarda o que está aqui no Evangelho Eterno, é mentiroso. É mentiroso. Né? E compara, o mentiroso, Satanás também é mentiroso, viu? Então tome muito cuidado, né? Mas tem caminho que parece levar a algum lugar, mas na verdade leva à morte, né? Tô fechando já, tá? Um dos pilares do engano babilônico, de Babilônia, da mulher de Apocalipse 17, da grande confusão religiosa, é essa falta compreensão da morte, que centrada na ideia da imortalidade da alma, como pregam alguns, vai criando uma grande confusão na mente do cristão, né? Se você acredita que os mortos de alguma forma vivem e podem até ser capazes de se comunicar conosco, que proteção você tem contra qualquer um dos milhares de enganos satânicos que estão por aí? Você fica desprotegido. Por quê? Imagina que alguém que você pensou ali, né, que fosse a sua mãe, que fosse o seu filho morto, alguém amado, de repente aparecesse, falasse com você, né? Muitos querem, né? Falam, poxa, eu gostaria tanto de falar com meu avô, com a minha avó, com a minha mãe, né? Fica até com um desejo. A gente vai falar, chamar isso de desejo platônico, né? Porque essa questão da dualidade aí, a gente vai estudar, vou entrar mais fundo sobre isso, né? Sobre o holismo bíblico e a dualidade. Isso é coisa mais reforçada por Platão, tá? Isso é filosofia, né? Vai dizer que o corpo é a prisão da alma. Quando nós morremos, então agora essa alma se liberta, né? Isso é platonismo. Platonismo é filosofia, não é teologia, né? Mas isso vem parar dentro das igrejas, tá? Isso não é novidade de agora, irmãos. Isso aconteceu no passado, a gente viu lá o rei Saul fazendo essa besteira, né? Aconteceu no passado, está acontecendo agora. Agora, nós chamamos mais atenção porque isso vai acontecer num futuro bem próximo, de uma maneira mais ferrenha ainda, tá? Mais poderosa ainda, né? Você sabia que a Bíblia diz que o próprio diabo, ele vai se transformar em anjo de luz, depois ele vai se personificar na própria pessoa de Cristo? Pois é, imagina, né? Quem não tem conhecimento bíblico, a Bíblia sem ser adulterada, né? O evangelho eterno puro, tá? Então a única proteção que nós temos é estar firmes, enraizado no que a Bíblia ensina e se apegar ao ensino bíblico sobre a morte como um sono até a segunda vinda de Jesus Cristo. Tá? Então nós temos muita coisa para estudar, principalmente sobre essa mentira, porque essa mentira da imortalidade da alma, minha TV está ali, ó. Você está em desenhos infantis, né? Está em filmes, está em séries, está em novelas, tudo que você vê está impregnado em tudo. A imortalidade da alma está impregnada em tudo. Lembra lá, né, do poder, dos três poderes, né, dizendo ali, dos três poderes que parecem espíritos de rãs? Lembra onde vai aparecer rã novamente na Bíblia, né, lá nas pragas do Egito? Mas rã é inofensiva, parece uma praguinha boba, mas quando você lê, eu quero ler no futuro esse texto com vocês aí, vai dizer que aquelas rãs se tornou problema porque elas estavam em todo lugar. A pessoa ia tomar água, estava lá, ia no rio, estava lotado, ele ia andar, estava lotado, ia comer, estava lá, né? Ou seja, em todos os lugares estava lotado de rãs. Então, hoje, essas informações, né, sobre mortalidade da alma, está como rãs, está em todos os lugares. Você liga o rádio, você liga a TV, você ouve uma música, está lá impregnado, a nossa mente vai ficando cauterizada e nós passamos a
não acreditar nos textos claros que eu acabei de ler aqui. Tem gente perguntando, mas rapaz, será que é assim mesmo? Leia os textos aqui, claríssimo. Mas no próximo vídeo, nós vamos entrar mais a fundo nesse tema aí da morte. Nós vamos entender o que é a vida, né, diante da palavra de Deus, o que significa a vida, e o que é a morte. Você sabe o que é a morte? Então não perca o próximo vídeo. Você precisa aprender sobre isso daí, porque isso daí vai fazer uma grande diferença para você e para sua família também. Amém? Amém? Se não foi assim que você aprendeu até agora, respira, ore, fale com o Espírito Santo e assista, continue assistindo os outros vídeos com a sua Bíblia, o Evangelho Eterno, não adulterado. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, nós pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos pelo estudo de hoje, meu Pai. Tire todas as nossas dúvidas. Que o Senhor possa estar nos ensinando sobre a vida, sobre a morte, sobre o estado das pessoas que morrem, Senhor. Para onde elas vão, o que elas estão fazendo lá. Nos ajude a acordar, entender, ter uma compreensão, meu Pai, para não sermos enganados. É uma grande mentira do inimigo lá no Jardim do Éden. O Senhor falou que a alma que pecasse, essa morreria. E a serpente falou que não, que ela não morreria. Os nossos pais foram enganados, esse engano entrou no mundo, meu Pai, está destruindo. Então nós precisamos do Senhor, através do seu Santo Espírito. Abençoe cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo estudo. Nós vamos aprender o que é a morte. Fique comigo.